Está representando quem? Estou representando ninguém. Você tem legitimidade? Pode ser? Vamos votar para ver se tem legitimidade. Vamos aceitar. Agora eu posso, que eu tô com o microfone. Não, é o seguinte, vamos chegar pra cá, pra gente começar. Os outros convidados vão chegando ao longo da fala, porque parece que eles tiveram alguns problemas. Sabe como é que é? Engarrafamento, trânsito. Daqui a pouco eles estão aqui. O professor Plínio está aqui já pronto. Antes dele começar, eu só queria dar um recado. Queria fazer umas boas-vindas às pessoas que não são desse instituto, que é uma maravilha ter vocês aqui. Vocês precisam vir mais aqui e a gente precisa ir mais lá, ocupar todo esse espaço, porque dá mais vida, né? Esse lugar fica tão, sei lá, estéril. Então sejam sempre bem-vindos para ocupar o nosso bosque, para vir conversar e a gente também ir para lá. E eu acho que posso dizer pessoalmente que eu sou um caso que me sinto muito satisfeito que ir para lá e vir para cá dá certo. Então, muito obrigado. Então vou passar a palavra aqui para o professor que vai falar um pouco sobre democracia aqui na universidade. Bom, boa tarde. Isso aqui não é exatamente uma aula, mas é uma conversa. Toda aula, na verdade, é uma conversa. Estou falando que não é uma aula porque eu conheço menos o funcionamento interno desta universidade do que muitos de vocês. Por exemplo, uruguaio, que é o nosso representante discente, não é, Diego? Então, quando precisar de coisas assim mais concretas, a gente apela para os estudantes, acho que eles vão ajudar nas questões mais precisas. Então, o que eu preparei aqui é uma espécie de uma animação de uma discussão sobre democracia, representação, democracia na universidade, como é que está o problema da democracia na nossa universidade e qual é, do meu ponto de vista, as duas questões fundamentais que estão, digamos, em jogo nesta luta aqui, que é uma luta, no fundo, por várias questões, mas talvez a questão mais de fundo aqui seja o problema exatamente da democracia na universidade. Então, a primeira coisa que eu acho que é importante a gente ter claro é diferenciar entre o problema formal e o problema real. Porque formalmente nós estamos numa democracia que tudo funciona, no Brasil mesmo. As pessoas se vangloriam que o Brasil está há décadas com um processo democrático funcionando. E é comum a gente escutar as pessoas dizerem que a democracia no Brasil é madura, funciona bem e tal. E, ao mesmo tempo, as pessoas não se sentem representadas. E junho, eu acho que foi a espécie de prova dos 9. Tudo vai bem, mas o povo vai mal. A democracia funciona muito bem, mas o povo não se sente representado. Quando o povo fala, os representantes levam um susto. E quando os representantes falam, a população não se sente minimamente contemplada. Uma democracia onde prevalece o senso comum que a política não vale para nada. Porque, na verdade, a política deixa de ser um instrumento de mudança. Então, esse é o ponto fundamental. A gente entender o que é a democracia, como é que a gente exerce a democracia. A democracia serve para quê? É um método digamos, de transcurso da luta política. Um método que funciona se o povo conseguir usar a democracia para mudar. Toda vez que a democracia for um instrumento não de mudança, mas, na verdade, de manutenção das coisas, de preservação da ordem, a democracia vira um embuste. Ela parece uma democracia, mas, na verdade, ela é a ditadura da ordem. Ela é, digamos, a preservação da ordem independentemente da vontade das pessoas. Então, essa é a primeira coisa que a gente acho que tem que ficar claro. Segunda coisa que eu quero ficar claro é o seguinte: toda vez que eu estou no aperto, e que eu não sei muito
né, como é que eu organizo as ideias, eu tenho que recorrer aos universitários. Não é assim que a coisa funciona. Então eu recorro aos universitários. E nós temos que recorrer aos nossos universitários, que é o pensamento crítico brasileiro e o pensamento crítico geral. Então eu quero chamar o Florestan Fernandes, porque o Florestan Fernandes tem muita autoridade para discutir democracia na universidade e para discutir democracia no Brasil. Porque um dos estudos do Florestan Fernandes foi a luta de classes. Né? Como é que funciona a luta de classes no Brasil? Não é a única coisa que ele fez, mas a este problema ele dedicou muito tempo. Né? No fundo, com que objetivo? Com o objetivo de entender qual é o padrão de dominação da nossa classe dominante. Qual é o padrão de dominação da nossa burguesia. E ele queria entender, na verdade, o veneno da cobra para poder saber qual é o antídoto contra o veneno da cobra. E o Florestan dizia o seguinte, né, qual é a essência da democracia? Como é que a gente mede uma democracia? Porque eu comecei aqui dizendo o seguinte, não é um problema formal. Se for um problema formal, vocês vão ver, tudo funciona. O nosso Congresso funciona, a eleição de presidente funciona, todos os organismos democráticos desta universidade funcionam, o Consul funciona, a representação discente funciona, e é normal, né? As pessoas reclamam e dizem, não, mas tem os organismos normais, é só... Né? Então, tudo funciona, mas nada funciona. Então, não é um problema formal, é um problema real. E como é que a gente mede o pulso da democracia do ponto de vista real? Florestan Fernandes. Florestan Fernandes diz, a essência da democracia é a tolerância em relação à utilização do conflito como forma legítima de conquista de direitos coletivos. Isto é que é a democracia. Como é que a gente vê se uma sociedade é democrática? Quando ela é tolerante com o uso do conflito, não o conflito pelo conflito, mas o conflito como forma de conquista de direitos coletivos. Então, esta é a marca, digamos, concreta. É isto que importa. A formalidade, ela deve dar conteúdo, digamos, forma, né, operacionalidade, funcionalidade a este conteúdo. Se ela não for isso, ela é um embuste. Ela é, na verdade, me engana que eu gosto. Né? Faz todo o ritual, sai bem na foto, mas, na verdade, a democracia não funciona. Então, eu acho que essa é uma primeira questão importante, e é importante, né, os estudantes que estão lutando pela democratização saber por que é importante a democratização da universidade. E saber que essa é uma luta longa, né, antiga. E não é à toa que eu chamei o Florestan, que agora faz parte da movimentação, já fazia, mas agora faz formalmente, né, parte da nossa movimentação. Ele está junto aqui. Né. A gente tem que entender por que é importante a democracia. Né. A democracia é importante por dois problemas. Pelo problema do microfone. Bom, melhorar o microfone que agora... Tenta bater assim, ó. É o fio. Senão vai... Olha lá. É que ele não vai no primeiro, ele só vai no segundo, tá certo. Então eu acho o seguinte, nós temos que saber o seguinte, o que está no jogo da democracia na universidade? Né? O que tem por trás deste daqui? O que está por trás é entender o seguinte, quem manda na universidade? Este é que é o ponto. Né? Por trás da discussão da democracia está a discussão do controle da universidade. Né? E por que a universidade teria que ser democrática? Porque eu vi uma entrevista do Alckmin, e o Alckmin respondeu formalmente, tem uma lei, nós cumprimos a lei é boa, não sei por que mexer na lei, está funcionando. Né? Eu acho que o primeiro ponto que tem que ficar claro é o seguinte, a universidade tem que ser autônoma para produzir conhecimento.
Ou seja, para a universidade ser autônoma, ela tem que estar protegida das pressões do Estado, das pressões diretas do governo. Porque, ainda mais no Brasil, onde tudo funciona, né, com a mão do governo, onde o governo satura todos os elementos, né? Vem o dinheiro da pesquisa, e o dinheiro da pesquisa quase que já vem encomendado com o resultado da pesquisa, né? Ou seja, praticamente não precisa pesquisa, já vem encomendado, mas o dinheiro só vem para aquele tipo de pesquisa que interessa ao poder. Então, a universidade é um lugar delicado, né? Porque a universidade funciona, ou deveria funcionar, como uma espécie de creche, de laboratório das ideias. Então, se não for um ambiente delicado, as ideias não surgem, não vêm. Elas não têm capacidade de aflorar. As pesquisas, a crítica, o debate, ele fica cerceado. Então, este é o primeiro ponto, né, que justifica a defesa democrática da universidade. Quanto mais democrático for a universidade, mais perto ela vai estar dos problemas do povo, mais ela vai, digamos, absorver as inquietações, os problemas da sociedade brasileira e, portanto, mais ela vai responder às necessidades do conjunto da população. Então, a briga pela democracia, ela, na universidade, ela praticamente se confunde com a defesa da universidade pública, gratuita, que é um patrimônio do povo brasileiro. Então, esta é uma primeira questão importante. E a segunda questão é que, para a universidade funcionar, ela tem que ser uma universidade crítica. Ela tem que ser uma universidade que funciona para entender os problemas, não na superfície dos problemas, mas, na verdade, na raiz dos problemas. E para que isto aconteça, ela tem que estar protegida das ingerências do poder, porque a crítica incomoda, a crítica ela é subversiva. Então, esta é isto que está em questão aqui. Então, uma universidade que não é democrática é uma meia universidade, né? E a nossa universidade, ela é uma meia universidade. Meia, digamos, porque eu estou otimista hoje, né? Meia para não desanimar todo mundo, né? Porque esta é uma universidade que veio da ditadura. Na verdade, ela foi montada no meio da ditadura. E ela carrega, né, os ranços da ditadura, que é o problema exatamente do autoritarismo. Esta é uma universidade que foi construída pela burguesia para a burguesia. Então, o que precisa ser feito aqui é transformar este patrimônio num patrimônio a serviço do conjunto da população brasileira. Ou seja, na verdade, uma burguesia, uma universidade contra a burguesia. Então, é esse o problema que está aqui. Vou chegar no ponto. Como é que a gente escolhe reitor? E isso que se considera um processo altamente democrático. Na verdade, é uma indicação de nomes. Na indicação de nomes, o peso dos atores são completamente diferentes, né? Na verdade, o professor pesa muito mais do que o aluno e do que o funcionário. Então, esse é um primeiro problema que está posto. Mas mesmo que nesta eleição ganhe eventualmente um reitor tenha a preferência da comunidade, do ponto de vista legal, como diz o Alckmin, que é um homem muito legal, todo formal, ele faz tudo certinho e tal, ele tem o direito de indicar o terceiro, sem nenhum problema. Então, já por aqui há um problema de falha, que faz o quê? Que transforma o reitor numa espécie de um delegado do governador. E isso é tão forte que a ocupação de 2007... Tinha alguém aqui da ocupação de 2007? Quantos? Poucos, né?
A ocupação de 2007 é uma ironia, porque é o seguinte, o governador fez uma secretaria de ensino superior. Depois vamos discutir o que é isto, né, que também é importante para a gente entender o que está em questão aqui. Né, que era, na verdade, uma intervenção muito bruta na universidade. Então, o Serra, nas férias, no primeiro dia de governo, tira da cartola, surpresa, intervenção nas universidades. Bom, aí os estudantes ocupam a reitoria. Para defender quem? O reitor, digamos. Para defender, não o reitor, para defender a autonomia da universidade. Mas, enfim, em última instância, a autonomia do reitor, que, diga-se de passagem, era o próprio Tadeu. E aí, então, essa greve foi uma greve longa e que foi vitoriosa. O Serra, que não gosta de recuar, recuou, fingindo que avançava. É o chamado Michael Jackson, né? Ele deu uma de Michael Jackson. Ele disse que ele gosta de dançar, então ele fez um Michael Jackson assim, discreto e tal, né? E diz, olha, eu nunca recuei, mas já não é a mesma coisa que era antes. Tá bom, esquece o problema, vocês ficam como vocês estavam. Não é isso? E o que veio depois? As punições. Então é uma ironia, porque os estudantes se mobilizam para defender a universidade como um todo, mas também a figura do reitor. E aí o reitor mobiliza a sua institucionalidade para bater no aluno que o defendeu. Você diz, mas, pelo amor de Deus, eu não consegui entender. Depois isto pode até não ser levado à frente, né? Mas, de qualquer maneira, aqui é um problema, né? Vocês imaginam se eu pego aqui, tiro um revólver, cadê a Débora? E aponto na cabeça da Débora, porque ela me convidou, então eu estou com ela. Aí vocês dizem, mas que é isso, professor? Eu falei, não, mas eu não vou atirar. Você não confia em mim? Você, poxa, eu confio em mim, mas você não confia em mim? Você não podia conversar sem o revólver? Não, mas que formalidade, o revólver está aí por estar. Né? Ou seja, se eu tenho um instrumento truculento, pesado, bruto, institucional, que veio de quando? Veio da minha época, da ditadura, aliás, veio antes da minha época. Quando eu entrei, a ditadura já estava balançando e no final caiu. Mas este é um instrumento, o que é? Eu não sei como é que chama, por isso que eu falei que eu queria o auxílio dos estudantes. Na minha época chamava a portaria 477. O que está aqui, não sei se é a própria 477 ou se é digamos, um cosmético da 477. Mas o espírito é o mesmo. E qual é o espírito? É o AI-5. Vocês já ouviram falar do AI-5? É o AI-5. É o nosso AI-5. Então, isso aqui é uma democracia, um negócio fantástico, tal. Só que tem um AI-5. Que se o reitor é bonzinho, ele diz, não, mas eu não uso. E se o reitor é mauzinho, ele diz, eu uso. Né? Mas a verdade é o seguinte, isto é uma infecção dentro da nossa universidade. E isto precisa ser extirpado da nossa universidade. Na minha opinião, isto é o ponto central. Este é o ponto central. Por que este é o ponto central? Porque este é o instrumento da intolerância com as lutas políticas dentro da universidade. Né? Este é o instrumento legal que, digamos, que avança sobre a luta estudantil, sindical e qualquer uma, de uma forma autoritária, de uma forma prepotente. Então, este, na minha opinião, é o ponto central. Né? Este é o miolo do problema. Agora já avanço, talvez, né, um debate maior, vai dizer que não é só este. Então, não vou dizer que é só este, porque eu não tenho nem conhecimento para dizer que é só este. No meu conhecimento, este é um ponto saindo, é uma outra dinâmica. Uma dinâmica livre, né, para mudar a nossa universidade. E ela precisa ser mudada, porque nós estamos numa situação complicada. E vocês,
A juventude hoje é uma juventude pressionada. Eu brinco, vocês não têm o sexo complicado. Não, eu sei que também não vou exagerar, não estou tão deprimido, mas tem a AIDS, né? Que é uma coisa forte. Festa é criminalizada. Festa só pode na boate Kiss. Claro, às vezes dá problema e tal, né? Agora precisa ampliar a entrada, a saída, perdão, que é a entrada também, né? Bom, mas vocês têm a criminalização da vivência pública. A juventude hoje não tem um lugar público correto, decente, criativo, enriquecedor para fazer sua sociabilidade. Eu estava até comentando com os professores lá do IFISH, precisa vir um antropólogo para explicar para a comunidade que toda a sociedade precisa de festa. Toda a sociedade tem festa. Não é possível que só a nossa não tenha festa. Então vocês são treinados para fazer concurso, que é o vestibular, que começa desde pequenininho, né? Depois fazer concurso público, entrar numa empresa, vocês não têm tempo para pensar, vocês não têm tempo para digerir as coisas, tem que estudar que nem cavalo. Estava tão fresquinho, mas nós vamos, então, vamos para o chão preto. Mas só para terminar, então, este problema aqui. Então, não tem tempo para estudar, não vão ter emprego, mas também a vingança do desempregado é que quem tem emprego não vai ter aposentadoria, né? Então, vamos lá para o chão preto que a gente termina lá a conversa. Inclusive esse negócio aqui. Então, na verdade, só para encerrar, o que eu queria dizer para vocês é o seguinte: o problema da democracia é um problema real dentro desta universidade e dentro da universidade brasileira como um todo. Ele não é um problema descolado do problema da democracia no Brasil. E ele não é é um problema que tem piorado, não tem melhorado. E ele tem piorado porque a democracia, embora o senso comum é que ela funcione muito bem no Brasil, na verdade ela funciona muito mal. E não é uma posição teórica minha. É a revolta de junho que veio dizer que a democracia funciona muito mal. Por que ela funciona muito mal? Porque o Brasil precisa mudar e a burguesia brasileira se recusa a mudar. Então nós temos que entender o seguinte: a universidade, com isso eu fecho para a gente fazer uma grande conversa aqui. A universidade brasileira está em crise. E a crise da universidade brasileira é parte da crise da sociedade brasileira. O que acontece com a sociedade brasileira? Aqui nós temos, para fazer uma brincadeira, a infraestrutura, que é a economia, e a superestrutura, que são as artes. Só faltou o IFISH para a gente poder ter as mediações para cima. Mas sempre tem alguém do IFISH. Tem alguém do IFISH aqui? Então, vamos fazer uma pequena delegação do IFISH aqui para... Como é que vai o Brasil? A gente entender a universidade dentro do Brasil. O Brasil muda muito, mas muda em que direção? Ele muda para melhor ou para pior? Ele muda para pior, porque o Brasil ele está perdendo em todas as dimensões da sociedade a sua identidade, a sua capacidade de resolver os problemas do Brasil, que são enormes e que nunca foram realmente resolvidos. Vamos pegar na economia. Qual é o senso comum? O senso comum é que a economia brasileira vai bem. Agora o pessoal já diz que não vai tão bem, mas também não vai tão mal. Uma vez eu perguntei em sala de aula, como é que está a economia brasileira? Aí as pessoas olharam e falaram, esse cara aqui vai pegar no nosso pé e tal. Ele achava que estava bem, todo mundo. Eles são muito educados, tal. Aí veio um e falou assim, está melhor do que a Grécia, né, professor? Então o senso comum é que vai bem.
Mas, na verdade, do ponto de vista qualitativo, o Brasil sofre um processo de reversão neocolonial. E isto, na economia, significa o quê? A indústria, que é a coluna vertebral da economia, desarticula. O que vai bem no Brasil? O chamado agronegócio. O que é o agronegócio? É um nome bonito. Nem tão bonito, mas enfim. Mas é o latifúndio. Então, o que vai bem? Vai bem o rentismo. Quem busca renda, renda da dívida pública, renda da terra, renda da exploração de minérios, isto vai bem no Brasil. O que vai mal? A economia que produz para o povo brasileiro. A agricultura, o agronegócio, que o pessoal diz que vai bem, não é aquela agricultura que produz alimentos para o povo brasileiro. É a agricultura para exportação. A indústria que deveria produzir para o povo brasileiro também vai mal. Então, é isso que está acontecendo de maneira bem grosseira na infraestrutura. E na superestrutura? Como é que anda a superestrutura? Vai bem ou vai mal? A música brasileira está num bom momento ou num mau momento? As artes, o teatro brasileiro, a literatura brasileira, ela vai bem ou vai mal? Ela vai mal. Ela vai mal embaixo, ela vai mal em cima e ela vai mal na universidade, que é uma parte da superestrutura. Porque o país em reversão neocolonial não tem direito a ter universidade. E não é à toa que o Serra criou uma Secretaria de Ensino Superior. Porque ensino, qual é a diferença entre universidade e ensino superior? Colônia tinha ensino superior? Tinha. Colônia tinha universidade? Não tinha. Qual é a diferença? O ensino superior, ele transmite um conhecimento que é produzido na metrópole. A universidade cria conhecimento. E como é que cria conhecimento? Cria com pensamento crítico e com debate. Cria com a luta. Cria com a vida concreta, respondendo os problemas do povo brasileiro. E é por isso que se cola a crise da universidade com o maior autoritarismo dentro da universidade. Então é este o contexto geral que eu acho que é importante a universidade conhecer, discutir, para que as nossas lutas, que têm a sua trincheira específica, a vivência, a moradia, as condições de ensino gerais, com os problemas gerais do país, para que tendo este conhecimento, que a gente consegue transformar a nossa trincheira em parte de uma trincheira maior, que é a trincheira pela luta para transformar o Brasil numa sociedade justa, numa sociedade que se organiza em função dos problemas de todos os amarildos e que resgate todos os amarildos, que resgate os nossos problemas históricos. Então, isso é importante para a gente não ficar com um foco curto e perder a dimensão da importância do que está acontecendo nas ruas brasileiras e agora na Unicamp, na USP, nas universidades brasileiras. Então, para começar o debate, era isso que eu queria falar. Obrigado. Vou dar ponto se alguém fizer pergunta. A primeira pergunta vai ganhar a medalha General Japp. Vocês sabem quem é o General Japp? Vocês não sabem quem é o General Japp. Então vai ganhar a medalhinha Japp. Morreu agora com 102 anos. É o general do Vietnã que derrotou o exército colonizador francês e depois o exército invasor americano. Então está razoável para um país, né, que deve ter o tamanho mais ou menos do Pontal do Paranapanema, tá bom. Então pronto, tem uma pergunta onde?
questão que tem surgido nas últimas assembleias sobre exceção ou não exceção, o que da nossa produção artística pode continuar sendo produzido ou não. E é uma questão que eu queria colocar para a gente tentar entender, que é uma coisa que eu estou com muita dúvida, quanto à nossa produção artística, na verdade, como a gente consegue que a nossa produção artística responda aos problemas que a gente está vivendo e ao movimento que a gente está criando, tanto as produções que a gente está criando a partir da greve, quanto as coisas que a gente vinha fazendo antes. E por não ser mercadoria, ou por não estar criando valor exatamente, como isso pode criar ou ser um problema para o andamento da greve. A pergunta tem que ser coletiva, porque aí a gente faz uma pergunta dificílima de responder. Eu saberia responder a tua questão. Nas jornadas de junho, eu fui para a internet, para ver o que vi. E vi milhares de vídeos fantásticos do pessoal da periferia cantando o Brasil. Aquilo é uma produção brasileira. Como é que eu acho que vocês contribuem? Não sei, eu sou artista e isso é o que tem de mais sofisticado, eu acho, é a produção artística. Mas eu acho que é pensando o Brasil e pensando, digamos, e contestando tudo aquilo que nega a possibilidade de uma vida rica à população brasileira e aos que vivem aqui no Brasil. Eu acho que isto é uma expressão positiva. Como é que ela vai surgir? Não sei. Certamente não pelo mercado. O mercado é o rei Midas, mas com outra denominação. É o rei Metas. Eu não acredito em nada que seja bom no mercado, e tudo que é bom, quando entra no mercado, fica completamente distorcido. A arte, em particular, eu acho que é das mais agredidas pelo mercado. Então, eu acho que é mergulhando no que é a nossa sociedade, principalmente no que é a nossa população sofrida, que tem, na verdade, um cotidiano que nega a sua vida. Vocês pegam, por exemplo, Jornadas de Junho, São Paulo, para pegar um aspecto. Mas a gente poderia ficar aqui falando de barbárie a semana inteira falando de barbárie, porque, no fundo, a reversão neocolonial é o quê? É a forma específica de manifestação da barbárie capitalista na periferia do sistema. E isso na cidade representa uma negação da vida. Você pega tempo médio quem mora em São Paulo aqui? Quem é de São Paulo? O tempo médio do paulistano no trânsito, 2 horas e 50. O tempo médio. Minha mãe mora em São Paulo e não sai de casa, então ela está a 0. Agora, a pessoa que mora na periferia, ela gasta mais do que a média. E o sistema de urbanização brasileiro é um sistema que recorrentemente joga a população pobre para a periferia. Então é esta população que tem que ir cada vez mais longe e enfrentar cada vez mais tempo. A população da periferia gasta 4 a 5 horas por dia no trânsito. Mas não é num trem francês com pocket-book ali, lendo um livrinho, Shakespeare, Molière, não. É num ônibus que parece um caminhão de gado. Então, se a gente fizer um cálculo para responder a tua questão, 8 horas dormindo, pelo menos 9 no trabalho, uma de descanso, sobram 7. Se eu ficar 4, 5 dentro do ônibus, eu tenho 2, 3 horas para viver. Isso não é viver. 2, 3 horas para cuidar de mim, cuidar da mulher, dos filhos, da vida como um todo. Então, na verdade, a pessoa chega destruída, aí abre aquela TV Globo para ver a novela e para poder dormir, para ver se consegue acordar no outro dia. Este é o Brasil real, não o Brasil do neodesenvolvimentismo de fantasia. Então, eu acho que toda a literatura, todo o trabalho crítico, tudo que vier, não diretamente aí, porque a arte é muito sofisticada para isso, mas tudo que tiver, digamos, neste movimento, é uma arte
por assim dizer, ligada aos problemas do povo brasileiro e dos trabalhadores brasileiros. Toda arte que buscar o mercado, eu acho que é uma arte distorcida e perfeita. Bom, minha questão é a seguinte, na verdade, mais para pensar, não é bem uma questão, assim, que foi falado sobre democracia universitária e autonomia universitária, né? E acho que são duas discussões que se misturam. Primeiro porque o Plínio apontou que, em alguma medida, a gente defende esse espaço como um espaço de resistência para a gente ter a possibilidade de criar um conhecimento crítico e ligado aos problemas da sociedade brasileira, né? E que para isso é necessário que a universidade apresente um espaço democrático para a mesma, né? Mas o que eu queria pensar é como criar mecanismos de fato de a gente trabalhar os problemas da sociedade brasileira, uma vez que a autonomia universitária em alguma medida pode se colocar não necessariamente como uma questão de a gente ter privilégios para pensar esses problemas e não necessariamente a gente construir junto com a sociedade brasileira esses conhecimentos, né? Eu queria entender qual que deve ser realmente a nossa luta, em que medida a gente se aproxima dessa sociedade brasileira para poder realmente construir mais que uma universidade, uma democrática e autônoma, uma sociedade brasileira que de fato é democrática e é autônoma para responder aos seus problemas, né? Eu particularmente tenho uma resposta que eu acho que, para além da nossa luta aqui dentro da universidade, acho que a gente tem que ter essa saída da universidade também e trabalhar junto com a sociedade brasileira, com as pessoas que são da periferia, com as pessoas que são de movimentos sociais, né? Mas eu queria entender quais são esses mecanismos para que a gente não fique preso nessa questão de a gente garantir um privilégio de um pensamento crítico que, na realidade, não vai ao encontro daquilo que é discutir os problemas junto com a sociedade brasileira, dos problemas da sociedade, né? Uma questão também complicadíssima, que remete ao seguinte problema. Qual é o Amarildo da Universidade Brasileira? Agora a Unicamp fez uma comissão da verdade, que é ótimo, que bom. É importante que esta comissão não tenha um trabalho burocrático e depois entregue um relatório que sai no nosso jornalzinho. O importante é que ela faça um grande debate aqui. E um dos elementos deste debate, na minha opinião, deve ser o seguinte: quem é o Amarildo da nossa universidade, da Universidade Pública Brasileira? Ou a universidade não tem Amarildos? Tem alguns Amarildos do ponto de vista direto, né? Alexandre Vanucci Leme, por exemplo, estudante da USP, que é o nome do DC da USP, foi assassinado. Mas o maior assassinato que foi feito na sociedade brasileira, na Universidade Brasileira, é o assassinato do pensamento crítico. Por que ele foi assassinado? Por que o pensamento crítico foi assassinado? Para vocês não saberem o que é o pensamento crítico. Não só vocês, eu, o conjunto não sabia. Vocês já ouviram falar em vaca amarela? Vocês já viram isso aí? Tem na época de vocês? Vaca amarela, não sei o que lá na panela, se quem falar, come tudo que tiver na panela. Qual é a palavra-chave que saiu da discussão brasileira em 64, para nunca mais voltar? Revolução Brasileira. Todo o debate intelectual brasileiro e político brasileiro se organizava em torno do problema da Revolução Brasileira. Todas as vanguardas artísticas, tudo que havia de criativo no Brasil, de uma ou de outra maneira, se relacionava com este movimento da Revolução Brasileira. Então, é este o problema de fundo. É este o problema que tem que ser resgatado. O que é porquê da Revolução Brasileira? O que é a Revolução Brasileira? Quais os desafios da Revolução Brasileira? Porque, é claro, não vai existir uma universidade democrática numa sociedade autoritária, como não vai existir
o problema concreto que vocês estão enfrentando. Como ter uma vivência civilizada numa sociedade da barbárie? A barbárie invade com tudo que ela tem. E não é que ela invade até de fora para dentro. A barbárie está dentro de nós. Todos nós temos um bárbaro dentro, que pode ou não se manifestar se nós não tivermos muita capacidade crítica de entender o que é a nossa sociedade. Então, nós não podemos ter ilusão que nós vamos ter uma sociedade, uma universidade democrática numa sociedade bárbara e autoritária. Agora, a universidade é um ambiente sempre diferenciado dentro do conjunto. E qualquer vitória democrática dentro da universidade é um ponto de apoio para lutas democráticas fora da universidade. Então, eu acho que tudo que fizer, que abrir espaço da universidade para enfrentar os problemas estruturais do povo brasileiro, para conhecer o povo brasileiro, para apoiar o povo brasileiro que luta, eu acho positivo. Mas, então, nesse sentido, experiências com movimentos sociais, trazer o movimento social aqui para dentro, tudo isso é positivo. Mas, na verdade, a universidade tem a sua trincheira própria. Viu? Digamos, extrapolando as nossas conquistas diretamente. Nós vamos mudar o Brasil fazendo um movimento grande, nacional, que tem várias fronteiras e que tem um norte bem claro. E esse é um outro assunto. Tem que ter norte. E esse é um assunto que os estudantes e que toda a esquerda e todo mundo que quer mudar tem que discutir. E claro que tem posições diferentes, mas isto tem que ser discutido pelo conjunto, para que a gente se enriqueça e saiba como conduzir esta vontade generalizada de mudança para a mudança efetiva. Então, voltando à questão concreta, eu acho que tudo que permitir o entendimento do que é o Brasil é bom para a universidade e é bom para o povo brasileiro. Nós, na verdade, o grosso dos estudantes não conhece o Brasil, não conhece a nossa periferia, não conhece a nossa realidade, porque a sociedade nossa ela é desigual, segregada, e o rico só vê o pobre quando o pobre está em alguma função ou de alguma maneira trabalhando para o rico. De dia servindo o rico, de noite guardando armadamente o rico. São os guardas noturnos que tem por todos os lados. Então eu acho isso, é um problema complicado. Então, uma coisa que eu tenho percebido já há algum tempo, conversando com amigos de outros institutos, de várias áreas diferentes, é que ao mesmo tempo em que é cobrado, você tinha falado da produção de conhecimento dentro da universidade, ao mesmo tempo que é extremamente cobrado isso, com a produção com a pesquisa, com iniciações científicas, com publicações e afins, não é dada essa condição. Você vê, por exemplo, posto de doutorado, que é miséria, às vezes não tem nem tempo dentro dos horários de aula das pessoas, ela tem, sei lá, faz 34 créditos e ainda espera que ela faça uma iniciação científica. Então, como é que não faz sentido nenhum eles, ao mesmo tempo que eles cobram isso, que se falam da produção científica da Unicamp e medem por número de papers, chegam, inclusive, se não me engano, distribuem recursos pelo número de publicações, mas não dão a menor condição, não equipam laboratórios, não equipam... Qual que é eu não consigo entender o que eles pretendem. Quer que as pessoas tirem uma pesquisa do bolso sem... Se é interessante para a universidade, por que ela não dá uma estrutura mínima para isso? Se ela se vangloria desse número de publicações, se ela se vangloria disso, por que não é dada uma estrutura mínima para que isso aconteça efetivamente? Mas não é só o aluno que não tem tempo de pensar, o professor também não, só para vocês ficarem tranquilos. Alguém me disse, eu não fui verificar, então não sei se é verdade, mas achei o exemplo bom. Diz que o Keynes aqui, né,
Às vezes eu falo em Keynes, o pessoal que dá fala Keynes, quem é esse Keynes? O Keynes é um economista importante. Aqui, dependendo do que você falar, o pessoal já ajoelha. Assim, não, calma, não precisa. Né? Então, o Keynes é a seguinte espécie de Keynes, né? É a grande figura. Diz que ele dava uma aula por ano em Cambridge. Uma aula por ano. Você imagina a aula que ele dava, né? Aí a John Robinson dava outra, né? O Lord Chamberlain dava outra, o Miss Rafa devia dar outra. Né? Claro, você diz, mas era um império. O império é assim. Né? Império, o cara pensa. Quando eu entrei na Unicamp, eu fui contratado para dar 60. Então, na hipótese de eu ser igual ao Keynes, né, a minha aula já seria 60 vezes inferior ao tempo dedicado do Keynes. Hoje eu dou 90. Então agora é 90. Mas a pressão é para que seja 120, considero um 90 pouco. Mas nós somos da Unicamp, professores privilegiados, porque o resto é muito mais. Então a tua pergunta é muito boa, porque a tua pergunta remete ao seguinte: se eu não tenho tempo para pensar, para criar, para preparar minha aula, o que eu falar veio da onde? Se a juventude não tem tempo para pensar, ela faz o quê? Papagaio pensa. Papagaio pensa? Não pensa. Se a juventude não tem tempo para pensar, ela tem que repetir. Ela tem que repetir o que ela escutou do professor, que também tem que repetir o que veio de fora. Isto é uma... Então, como é que funciona uma universidade desta maneira? Funciona como correia de transmissão do colonialismo cultural. É isso que funciona. Vem lá de fora, né, e vai, digamos, descendo no lençol freático da juventude brasileira. Mas você pode me dizer o seguinte: por quê? Por que isso? E isso é travestido de grande produtividade. Quanto mais papers, mais produtividade. Você diz, o que tem no paper? Não importa. Importa é o paper. Mas por que isso? Por quê? Para criar mão de obra barata para o capital. Você diz, mas nós somos da elite. Mas mesmo uma colônia tem que ter um engenheiro que consiga ler o prospecto da multinacional. Porque o país já tem uma certa dimensão, vem muita multinacional. Então nós estamos criando o quê? Uma mão de obra desqualificada. Na economia, se você publicar numa revista americana, top você ganha 10. Se você publicar numa revista brasileira, top você ganha 5. Eu até acho muito, mas enfim, 5. Se eu escrever para vocês, vale 0. Mas se eu escrever para o John Smith, que deve ser um professor mormon que eu acabei de inventar na Universidade de Utah, ele ganha 10. Ou seja, você entendeu? É uma distorção completa do que é o pensamento. Então, a luta, e no caso da economia, tem o alto conselho da doutrina. Que acho que até o Papa Francisco já deve estar revendo isso, nesse papo meio, né, informador e tal. Mas aqui no Brasil, como é que chama o alto conselho da doutrina universitária no Brasil? CAPES. Ela dá pontinhos. Então você tem professor com pontinhos. Você imagina, Sócrates, quanto pontinho? Sócrates 0 pontinhos. Ficaram tão bravos com Sócrates que mataram o Sócrates. Mas se tivesse a CAPES, ele seria jubilado por falta de produtividade. Diga-se de passagem, o Sócrates não produziu um paper, nenhum, nem em parceria com Platão, entendeu? Não teve nada. Quer dizer, é isso. É assim que a gente está. Então, sobre estrutura de universidade, não sei qual que é o termo correto, não sei se é acúmulo de força ou ganho de força, ganho real de força. Mas no ambiente específico da universidade,
e até com a estrutura que a gente tem diante de nós, né, reitor, diretor de instituto, congregação, né, toda essa estrutura que a gente tem que ser agência dentro dela, qual que seria para os estudantes, em específico, né, também quanto para os funcionários e professores, qual que seria o real ganho de força de um movimento como, por exemplo, esse, dentro da universidade? Porque lá fora tem essa discussão, né, que, por exemplo, o que é melhor? Tornar uma entidade, um conselho de trabalhadores, por exemplo, o MST, independente ou assentar uma família? Então, qual que seria essa discussão para dentro da universidade? Também considerando que a universidade possa levar essa reflexão para fora dela. Vou ver se eu entendi, senão você me esclareça. São dois problemas aqui graves, vocês estão muito mal para pensar. Primeiro é o seguinte, quando é que a gente ganha? Que é o problema do acúmulo de forças. É uma palavra na esquerda chave. Portanto, é você ter acúmulo de forças. O que é o acúmulo de forças? O acúmulo de forças, ele se dá no plano da consciência e da organização. Esse é que é o acúmulo de forças. Nós podemos ter vitórias de birro, ganhamos, mas na verdade perdemos a consciência, e é possível ter derrotas com ganhos na consciência. E isso não tem regra mágica, é cada momento. A riqueza do movimento é dada, na minha opinião, pelo saldo de debate crítico e de organização e de experiência de luta que se tem em cada, digamos, embate concreto, do ponto de vista geral. Então, o importante é isso, né? Não só isso, mas o importante é combinar a ação e a compreensão da ação em todos os momentos, a teoria e a prática, que é para poder ter aquilo que o Marx chama de praxis, que é uma prática transformadora consciente. Eu acho que é assim que eu vejo isso, embora isso seja um tema controvertido e enorme. Do ponto de vista do ganho real, isso é uma coisa complicada, que eu vou ser prudente, porque isso é um assunto de vocês. E vocês é que comandam o movimento de vocês. O que é importante é entender que na luta política, quando se apela para a ação direta, então se apela no fundo, para um teste de força. E é importante ler a correlação de forças. E isso é uma arte, não tem receita. Isso é uma coisa que vocês têm que fazer conversando com vocês. Né? Até onde dá para ir? Até onde eu vou sem ser, digamos, sem comprometer o movimento. Vou voltar então ao Florestan, que vai nos ajudar aqui. Quando o Florestan estuda a luta de classes, ele foi... Bom, por que a burguesia manda no Brasil com tanta força? Ele diz, porque há um desequilíbrio monumental da correlação de forças. Uma sociedade dividida de maneira muito desigual entre rico e pobre, a classe operária é o que o Florestan às vezes chama de classes subalternas, tamanha heterogeneidade da estrutura de classes no Brasil. Ele diz, ela tem muita dificuldade para sair da estaca zero e se constituir como um sujeito histórico. E qual é o jogo da burguesia? É não deixar a classe operária levantar. É como se fosse para fazer uma imagem. É uma criança que está aprendendo a engatinhar, quando ela começa a ficar de pé, eu dou uma rasteira. Não deixa levantar. Este é o jogo da burguesia brasileira. Como é que ela faz isso na prática? Ela maneja duas palancas para fazer isso. Uma é a cooptação. Coopta, traz para você. No fundo, trai o movimento, a liderança, enfim. A outra é, e se você não se deixar trair, esmaga.
põe a zero, queima, não liquida. Então, sabendo disso, o Florestan faz uma espécie de um antídoto. Né? Ele diz, contra a intolerância dos ricos, a intransigência dos pobres. Então, a luta numa sociedade que é intolerante, ela tem que ser uma luta intransigente. Mas eu não vou fugir da tua questão do ponto de vista genérico. Né? Agora, eu tenho que saber que, não me deixar cooptar. 2, não me deixar esmagar. Eu tenho que fazer um avanço. No fundo, o Florestan pensava o seguinte, como é que desmonta esta engrenagem? Esta engrenagem funciona toda como? Ajusta no elo fraco. O estudante é um elo fraco da universidade. Ajusta no elo fraco. Como é que desmonta isso? Não permite o ajuste. Não permite que a coisa termine lá embaixo. Então, com isso eu quero dizer o seguinte, vocês precisam de direção, vocês precisam saber avaliar a correlação de forças dentro da universidade, fora da universidade, e em função disso vocês vão tomar suas decisões. Sabendo que, digamos, no DNA da nossa estrutura de poder, independentemente de qualquer figura que esteja no poder, o DNA é pelourinho. O que a nossa classe dominante tem dentro é pelourinho. É do tipo, escreveu, não leu, pau comeu. Então é neste ambiente que se dá a luta concreta. Agora, até onde vocês vão, vocês é que vão ter que avaliar. Bem, na minha opinião, o ponto central é o estatuto disciplinar desta universidade. Eu digo nesta batalha, nesta não é a guerra final, é uma trincheira, é uma batalha. Nesta batalha, se isto for rasgado, e se começar nesta universidade um debate profundo para refazer o instituto, digamos, o estatuto disciplinar, isto para mim é o principal, mas é a minha avaliação, que pode estar correta ou equivocada. Por que ela é? Porque ela é o fim de tudo? Não, mas ela é a pré-condição para os estudantes poderem se movimentar, discutir, debater num ambiente diferente, num ambiente onde existem as condições mínimas da democracia burguesa, que é o direito da defesa, o direito à livre opinião, o direito, digamos, à organização. Então é isso. Além de ser uma bandeira boa, vamos erradicar o AI-5 daqui. É uma boa, na minha opinião, é uma boa bandeira, mas isso é um debate complexo que vocês devem fazer com toda a liberdade, né, nas assembleias que eu vi vocês fazendo, que eu acho que precisa de muita paciência, mas elas são muito boas. Eu achei muito ricas que eu vi lá. Agora, toda política precisa de muita paciência e muito cuidado para fazer bem feito. Tá bom, agora eu já estou aqui e vou falar. Essa é uma pergunta, ela me parece uma pergunta mais ou menos interna a várias das coisas que apareceram já, especialmente em termos de produção acadêmica e dessa questão um pouco mais mecânica sobre como propagar movimento, esse tipo de coisa. Né? Uma comunicação como a nossa aqui, eu não sei de onde vem essas pessoas todas. Não, assim, tem gente de vários cursos, de vários institutos, mas de maneira geral eu acredito que o público que está ouvindo essa palestra tem uma formação que faz com que usar vocabulário como estrutura, né? Esse tipo de pensamento ele já vem, ou já pelo menos aparece como cientificação por parte das pessoas na nossa formação. Então para você é mais fácil falar para nós nesses termos, em termos de totalidade, esse tipo de coisa, do que falar talvez para públicos que nunca encostaram nesse tipo de coisa. O que acontece é que em termos de conversa, em termos de discurso, quando você vai conversar com gente que nunca tomou contato com esse tipo de coisa antes, isso cai muito fácil naquele tipo de desprezo que
que acha que é uma coisa repetitiva demais, insistente demais, enfim, é algo que na visão de algumas pessoas até perde força, porque a gente insiste em linhas de raciocínio que a gente atravessou durante muito tempo, né? Assim, para entender, sei lá, Marx, que seja Marx, que a gente vai usar, a gente leu, a gente precisou ficar um tempão ali. Então, quando a gente comunica isso, a gente pode citar ao médico, né, ao luxo de falar em termos simples que atravessam várias etapas desse pensamento de uma vez só. Quando você está fazendo isso na frente de uma pessoa que talvez não tenha tomado contato com isso antes, isso é mais complicado. E não só do ponto de vista da não compreensão, como até de um ponto de vista negativo, né? Até uma espécie de retrocesso, assim, uma rejeição ao discurso que acha que por não enxergar esses saltos nessas etapas de pensamento, acha que ele é fraco, que ele não se sustenta. Então, assim, do ponto de vista de comunicação, como lidar com o fato de que, por mais que a gente tenda a ter uma apreensão totalizante das coisas, essa não é sempre, talvez, a melhor estratégia para comunicar o problema? Olha, é outro assunto complicado que você está falando. Porque, na verdade, uma sociedade que nem a nossa é uma sociedade que tem que construir o poder com a ideia do fim da história. No fundo é o seguinte, ó, é isto e é isto aqui, e não vai mudar. E isto vem, então, na cabeça, não, isto de querer mudar é repetitivo. O repetitivo é não mudar. O mais repetitivo na história brasileira são as continuidades da desigualdade e da dependência cultural. Então esse é o primeiro problema, que é a naturalização das coisas. Isso precisa ser quebrado. Agora, como é que isso é quebrado? Eu acho que isso é quebrado, existem momentos, existem brechas em que as pessoas abrem e estão dispostas a escutar. Senão elas não tem a história, o pior cego é aquele que não quer ver, né? O pior surdo é o que não quer escutar. Para ter o diálogo, precisa a pessoa que está escutando também perceber que está querendo escutar. Agora, como é que fala para a massa? Isso é uma discussão, né? E tem vários métodos, né? Mas fala para a massa, quem fala para a massa são os estudantes, são vocês. Vocês, como é que vocês falam com os seus colegas? Vocês vão estar na sala de aula, presentes, conversando, explicando, na linguagem concreta de cada um. É claro, ninguém precisa fazer curso de teoria da praxis para poder participar do movimento estudantil, senão nós estamos perdidos. Nem o Marx achava isso. A Internacional Comunista era pequenininha, mas como é que ele pensava? Ele dizia, tem que estar no meio das lutas e tem que estar no meio dos estudantes. Então eu acho que é assim que fala, é abrir este debate para o conjunto. É do jeito que eu vi. Boa tarde. Não vai ser exatamente uma pergunta, mas vou tentar colocar alguns pontos, começar com uma analogia. E, na verdade, tem muita coisa acontecendo, muitas ideias surgem, debates e ideias que ainda não estão consolidadas, então talvez minha fala seja um pouco bagunçada. Bem, eu vou começar com uma espécie de história sobre um lugar que é uma associação de livre pesquisa. São pessoas que se associam para pesquisar assuntos de interesse próprio. Desde economia, desde artes, música, sociologia, literatura, filosofia. Nesse lugar tem assembleias, como isso daqui não é exatamente uma assembleia, mas tem assembleias com aproximadamente 70 pessoas, onde se deliberam questões essenciais ali. Existem alguns problemas, esses problemas precisam ser deliberados dentro por esse corpo. Eu estou contando essa história, mas na verdade essa história é de um lugar que existe, e não é uma universidade, é uma escola de ensino fundamental. É uma escola que existe em Portugal, existe agora aqui no Brasil também, Escola da Ponte, e aqui no Brasil como Projeto Âncora. E eles se organizam exatamente dessa forma. Existe um processo de iniciação em que você
tem o processo de alfabetização e a aquisição de autonomia por parte do aluno. Isso é, ele vai aprender a ter disciplina para atingir os objetivos que ele deseja, em conjunto com as outras pessoas. Então passa por diversas questões, desde como que se constrói o conhecimento, a como você tem autonomia para construir esse conhecimento em associação com as outras pessoas, né? E se a gente comparar com a Unicamp, é muito semelhante, né? Tipo, não tem nada a ver com o que acontece aqui. Na verdade, a gente está, na minha concepção, a escola tradicional, ela é um local onde vai formar idiotas, né? Tipo, você vai exatamente tirar a autonomia das pessoas. É você tirar aquela vontade que é própria do ser humano de conhecer as coisas, de ter autonomia, de direcionar, de pensar uma forma, de direcionar o seu futuro e tirar isso dela e colocar responsabilidades abstratas, né, a partir das provas, a partir de objetivos que não são exatamente deles, das pessoas. Nesse sentido, a ocupação é muito interessante porque ali e as paralisações também são muito interessantes porque essa forma de livre associação se dá nesses ambientes. Você constrói as coisas a partir de interesses que são verdadeiramente das pessoas. É uma forma de quebrar com essa heteronomia, né? Tipo, essa norma que vem de fora e das pessoas realmente obterem autonomia. Nesse sentido, vou fazer aqui uma crítica ao movimento estudantil. Eu acho que é muito importante a gente, estando dentro do movimento estudantil, perceber as contradições que estão dentro dele. Por exemplo, na minha concepção, o próprio formato de assembleia hoje apresenta muitos problemas. Por quê? Vamos pensar nas últimas assembleias que aconteceram. Você tem 1000 pessoas numa assembleia e o máximo de pessoas que falam ali são, digamos, 30 pessoas. Quando 17 pessoas realmente falam, dão suas colocações, as outras falas são informes ou defesas das falas que já foram feitas para encaminhamento. O monopólio da informação por pessoas que já têm o domínio dessa técnica, técnica do falar, a técnica de como se organizar a assembleia. E acho que uma coisa muito importante para a gente pensar aqui não é simplesmente questionar a democracia que existe na universidade, mas questionar a democracia também na nossa própria organização. A organização do movimento estudantil e a democratização enquanto a construção de espaços coletivos. A democracia não é simplesmente a assembleia, mas a democracia é você organizar, por exemplo, a sua casa, você conseguir coletivamente organizar os espaços, limpar os espaços e a manutenção desses espaços. E aí fica uma ideia independentemente do que aconteça com a ocupação e com as paralisações, seria muito interessante a gente pensar numa forma de criar um espaço de associação livre de pesquisa, como uma ideia de uma universidade livre, talvez paralela inclusive à Unicamp, criarmos um espaço em que as pessoas dos diversos cursos consigam se colocar, se juntar e criar novos conhecimentos. Inclusive, de uma forma muito mais efetiva do que o conhecimento que é produzido na universidade. Isso daqui hoje em dia está extremamente estéril e engessado. Bom, minha pergunta é: como juntar a infraestrutura e a superestrutura para, assim, democratizar a universidade sem esbarrar na burocracia? O Caio já deu uma ideia de como fazer, né? É uma ótima ideia essa. As pessoas... Não é o Caio, perdão. Robson. É que eles andam juntos, eu confundo. Então, essa é uma ideia. Na verdade, tudo que tiver espaço
você poder fazer grupo de estudo, grupo de teatro, grupo de cinemateca, literatura, é um espaço que não precisa necessariamente da formalidade da universidade para ser feito. Então, eu concordo que cai na pergunta da colega que falou, olha, nós não temos tempo para nada. Outro dia eu vi uma menina que está no primeiro ano da faculdade, tinha que apresentar um currículo. Então ela pôs no currículo dela que ela fez equitação. Porque o que a pessoa vai fazer com o currículo? Né? Eles vão pedir currículo agora, o cara nasceu, tem que ter currículo. No Brasil até tem que ter pedigree, mas currículo já é demais. Então, eu acho isso, né? Na verdade, eu acho que o principal é querer entender o Brasil, é ter um pensamento radical, é ter seriedade para ir fazer as coisas bem feitas, é não perder tempo, porque o que a gente tem de mais precioso é o tempo. Não perder tempo não quer dizer não ir para a festa, mas não ir para a festa degradada. Vamos fazer belas festas, vamos perder tempo não quer dizer não brincar, né? O pessoal da arte está aqui. Vamos fazer boas brincadeiras. Eu acho que esse é o principal. Isso, na verdade, eu não posso falar para vocês. Vocês vão ter que inventar como ter uma vida civilizada numa sociedade que é bruta e bárbara. Essa que é a verdade. Vocês vão ter que nadar contra a maré. Não esperem nada da sociedade, porque ela não vai dar nada. Esse é o único conselho de velho que eu posso dar. Eu queria propor uma articulação IAEE para a gente criar uma universidade livre igual o Coruja propôs. IFI, Shell e MEC, todo mundo junto. Ótimo ideia. Eu não sei, eu acho que eu talvez volte em questões um pouco anteriores a isso, a gente precisa tomar coragem também aqui. Nesse sentido de propostas, então, de criar esse livre, não sei, espaço para pesquisa, eu andei esbarrando em algumas questões esses dias, nessas discussões, acho que todos andamos na verdade, que era a questão, eu vou falar de novo, a galera da viagem deve estar cansada de me ouvir falando isso também, dos 3 pilares da universidade: pesquisa, docência e extensão. Esbarrei em muitas questões relativas a isso e não tinha muitas respostas, ainda continuo sem elas. Mas a gente acabou se juntando num debate que a galera da UCAPS, da Engenharia Elétrica, organizou com um professor aposentado do IMEC na sexta-feira. E quando eu fiz essa pergunta relativa aos 3 pilares da universidade, principalmente a extensão, que acaba sendo muito esquecido, e é creio eu, das principais causas da gente discutir tudo que a gente está discutindo aqui, uma resposta que ele me deu foi equivaler na avaliação de docentes. Aliás, estou reproduzindo o que eu ouvi, que eu acreditei, depois pensando comigo, pode ser que não funcione, enfim, que eu esteja falando besteira também, mas que eu achei válido, que foi se as avaliações dos docentes fossem igualitárias para pesquisa, docência e extensão. Eu não sei, isso me fez pensar que talvez funcionasse, porque eu estou tentando buscar algo concreto e um tanto quanto mais próximo da gente, porque tudo bem pensar em mudar, pensar mais do que isso, mas eu estava buscando atitudes concretas mais próximas, e essa resposta me pareceu bem próxima, na verdade, porque se a extensão é um pilar da universidade, se os 3 pilares são pesquisa, docência e extensão, por que eles não podem ser iguais? Por que a universidade tem que ser capenga em relação a isso? E aí acho que isso esbarra na questão do tempo também. Não tenho tempo disso, não tenho tempo de pensar, não tenho tempo daquilo. Se as coisas fossem iguais, talvez isso não melhorasse também a avaliação. Eu não saberia te responder isso, mas eu acho que de concreto, a solução concreta, até onde eu consigo vislumbrar, supõe uma mudança profunda na universidade. Às vezes a gente pensa que o concreto é o que está aí, né? E não o que pode estar. O que está aí, a universidade não é feita. Tem, por exemplo, você pode fazer extensão, mas tem que ver também que extensão é feita. Ou seja, esta universidade,
e a universidade brasileira como um todo, ela foi asfixiada pelo mercado e ela está subordinada às exigências do mercado. Ou há um movimento, digamos que, de contraposição a isso, que pelo menos crie espaços mais saudáveis para o pensamento crítico, para uma coisa diferente, ou esses escaninhos todos, eles estão carimbados, eles não funcionam para um determinado fim. Então, isso que você está propondo, que aparentemente é concreto, porque parece que é palpável, é na verdade um embuste. É na verdade, ele não é concreto, porque na hora que você chega ele não existe. É a minha opinião sobre isso, mas isso exigiria um grande debate. Eu queria falar uma coisa para somar no debate, que eu acho que a galera falou nesse negócio da extensão, e voltando à minha primeira questão, que é o seguinte: de novo, a gente discute democracia na universidade e não discute realmente a democracia na nossa sociedade junto com a sociedade brasileira. E o que a colega levantou, eu acho que com as ponderações de que a gente tem que discutir o caráter da extensão que a gente tem que pensar, é pensar também pensar como a gente tem essa relação com a sociedade para fora, assim. E eu acho que se a gente vai pensar uma universidade livre, que a gente possa pensar outras questões, ela não pode ficar alheia dos problemas, também não pode ficar descolada dos problemas da sociedade. Eu acho que necessariamente tem que passar por ter esse diálogo com a sociedade. Aqui, inclusive no IE, a gente tem umas meninas que fazem um trampo comigo e tal, a gente faz muitos trabalhos de extensão comunitária, com vários movimentos e tal, e eu acho que, não estou nem fazendo apologia nem nada, acho que a gente tem um monte de problemas, mas eu acho que a gente tem que passar a fazer esse tipo de trabalhos também, né? Pensando no ensino, pensando na pesquisa, não pode ficar refém de discutir o estatuto da universidade, discutir a democracia da universidade, tudo refém daquela estrutura em si mesmo, porque senão a gente é democrático para nós, a gente vai ficar elencando quais são os problemas da sociedade da nossa cabeça, ou até a gente tem o contato, mas a gente que vai discursar, não é as pessoas que são de fora da universidade que vão dizer o que é importante ou não e o que deve ser feito. Então eu acho que é essencial, se a gente for pensar um outro projeto, inclusive discutir o próprio estatuto da universidade, que tenha presente a população de fora, que inclusive foi a fala que eu fiz outro dia, que tem que vir discutir também as pessoas que são da periferia de Campinas, no mínimo de Campinas, porque é a Universidade Estadual de Campinas, no mínimo as pessoas que são dos IEL, que são dos DICs, a juventude de Campinas. A própria festa que aconteceu aqui foi um problema de a gente não ter esse diálogo com a sociedade de fora, porque o único lugar que a gente tinha esse contato era numa festa, todo mundo louco, e a gente não pode cobrar o cara de ter uma conduta que a gente nunca se questionou, entendeu? Foi uma tragédia foi uma tragédia do fato de que a gente não tem esse convívio. Não tem como cobrar o cara ter uma outra postura. Então eu acho que a gente tem que sim, se a gente for discutir democracia universitária, fazer esse trabalho de ir para além dos muros da universidade. Porque senão a gente vai, entenda que é resistência, a gente tem limites, inclusive de números de alunos que estão mobilizados, mas se a gente não passa a questionar isso, a gente fica refém da estrutura da universidade em si mesmo. E, de novo, é o problema da sociedade brasileira. Agora a gente discute o PM, porque o problema, inclusive, coincide com o problema da sociedade brasileira, que é a desmilitarização, né? E de fato a gente se mobilizou em junho junto com a população. Agora, se a gente quer cobrar uma outra universidade, necessariamente, na minha opinião, tem que passar pela boca da galera que é de fora da universidade. E por isso eu acho que é importante a extensão. Só para colocar um pouco em relação a esse debate, eu acho que é pensar também que a questão do estatuto só um elemento, assim, que eu acho que é pensar também que as contradições da sociedade, elas estão expressas aqui. Por exemplo, a questão das trabalhadoras terceirizadas, ou dos funcionários, e como, tipo, isso está completamente vinculado, assim. E a questão de que eu concordo que o
encadeamento que o Plínio fez na fala inicial, de que a questão do estatuto passa por uma luta de uma outra universidade, que não seja só no diálogo para fora, mas que essas pessoas estejam aqui dentro, estudando, produzindo conhecimento. Mas eu não ia falar disso, eu ia falar um pouco da questão que o Plínio pegou de correlação de forças. E um pouco sobre as jornadas de junho e o momento que a gente vive agora, assim. Porque no Rio de Janeiro, não sei se todo mundo, acho que todo mundo viu, porque os professores do Rio de Janeiro estão fazendo uma greve que dura, acho que já 50 dias. Tem 80% da categoria dos professores municipais paralisados. É uma greve, estrondosa. Na semana passada teve na rua 50 mil professores e eles lançaram na assembleia deles uma carta de apoio aos black blocs que estão sendo criminalizados no Rio de Janeiro, que é justamente aquele setor que toda a mídia fez um trabalho de chamar de vândalo, de não sei o que, para criminalizar, e que veio dessas jornadas de junho, assim. Então, eu queria que o Plínio falasse, comentasse um pouco, assim, porque eu acho que essa luta e a repressão que vem da PM, a questão dessa manifestação, assim, muito gigantesca, acho que nos fluxos e refluxos, assim, acho que mostram um novo, junto com, sei lá, com um movimento estudantil na USP, tomando a reitoria e questionando exatamente o que a gente está falando aqui, que é o pilar da universidade, a democracia na universidade, que é o estatuto, as eleições para reitor e tal. E eu acho que esse movimento também, que muita gente fala que é muito grande, comparável ao de 2007, se não maior, um pouco de como que a gente enxerga, assim, essa correlação de forças para além do, só da Unicamp, mas também com a questão da educação mais de conjunto. Bom, só para dizer que eu concordo inteiramente com o que o Uruguai falou sobre extensão. A única coisa que eu digo é o seguinte: para que isto não seja uma coisa marginal, muito isolada, é importante que a universidade mude profundamente, senão isso vai ser feito numa ou noutra trincheira heróica, né? Um resíduo de recursos de maneira envergonhada. Eu me lembro que uma vez o MST veio dar um curso aqui. Foi um parto para conseguir fazer o curso, tinha que ser nas férias, isolado dos estudantes, enfim. Então precisaríamos ter um outro clima. Bom, em relação às jornadas de junho, esse é um outro debate que eu acho que, diga-se de passagem, a juventude devia fazer, muito, né, para entender o que está acontecendo. Eu acho que as jornadas, primeiro, tem muita coisa nova e muita coisa antiga. O que aconteceu de novo nas jornadas? O pessoal diz que foi uma surpresa, e foi. Por outro lado, foi uma surpresa não ter acontecido isso antes. Porque, na verdade, as contradições, o que veio à tona nas jornadas? Contradições terríveis, que jorraram, que nem como se fosse uma erupção vulcânica. Agora, quem provocou? O que mudou no país? Parecia que ia tão bem, não parecia? Tínhamos um neodesenvolvimentismo, vínhamos vindo, o avião nem começou a cair, só parou de subir. Já surgiu esse descontentamento imenso. O que tem de novo? Não houve um ato que não tivesse sido convocado ou provocado por grupos que estão na resistência do neoliberalismo há pelo menos 10, 20 anos. Só que estes grupos acendiam o fósforo, ficavam lá com o fósforo até queimar o dedo, então vinha um vento e apagava o fósforo. Dessa vez eles acenderam o fósforo e fez bum. E fez bum porque a sociedade quer mudar. É isto que vem de baixo, né? É a vontade de mudar. Algumas coisas mudaram no Brasil. Se a gente for olhar a política hoje, nós estamos em outubro. Eu faço debate.
Às vezes tem debates com colegas do PT. E eles pensam o Brasil como se junho, né, o calendário de 2013 teve 11 meses. Junho não existiu. Então eles conversam como se não tivesse acontecido junho. Pois eu acho o contrário. Eu acho que o grande fato político do Brasil nas últimas 2 décadas, 3 décadas, foi exatamente junho. E a gente vai ter que entender o que é junho. Uma das coisas que eu acho que mudou em junho foi a reação da população à criminalização do protesto. Então, foi quando que os protestos do MBL massificam? Quando a polícia desceu a lenha e a população falou, opa, não, eu estou lá. E teve de tudo. Teve inclusive mãe, que ficou com medo digamos, ficou apreensiva com o filho, falou, eu vou junto, apanho junto, que é ótimo. E foi este movimento geral, né, e que atravessou um pouco as classes e tal, e que foi interessante, porque obrigou a ordem, porque qual era a ordem? Vamos baixar o cacete. O que falava o Haddad e o Alckmin lá de Paris, depois daqueles belos jantares, onde eles tinham ido negociar megas eventos, que agora entrou em frenesi de megas eventos. O Haddad falava, a polícia cumpriu o seu dever, pôs a ordem. Bom, este mesmo discurso teve que recuar. Opa, tem que segurar. Isto foi importante, porque isto fez o povo ir para a rua. E o povo foi para a rua. E isso é um fato novo. E o povo passou por uma experiência política, e a juventude também. E entre milhares de coisas, o povo aprendeu um negócio que é muito subversivo, que é quem não chora não mama. Quem não chora não mama. Então o povão aprendeu que é o seguinte, se eu vou para a rua, funciona. E a burguesia é tão boa professora que ela ensinou o seguinte, que se sai, deixa de funcionar. Não teve um momento revolucionário do nosso Congresso Nacional, o dia que o Renan chamou e passou tudo. Era tudo de brincadeira. O povo saiu, acabou, voltaram, voltou tudo como deve. É um dado importante, ou seja, a sociedade brasileira, o que está na rua? O que está na rua são problemas seculares, é o problema da segregação, que é o Amarildo, é o problema do autoritarismo, que é o Amarildo, que é a PM, é o problema do subdesenvolvimento, é o trabalhador da Rocinha, humilde, que falava assim na televisão, por que o senhor está manifestando? Porque nós não precisamos do teleférico, nós precisamos de médico no posto de saúde. É Celso Furtado na veia, teoria do subdesenvolvimento do Furtado. Então tem uma crítica ao consumismo besta, onde a pessoa tem tudo que é badulaque e nada do que é fundamental. Esse é o neodesenvolvimentismo. Vários celulares e não tem saúde, não tem educação, não tem universidade, não tem nada. Então eu acho sim que é um outro momento histórico e que este momento histórico deve ser aproveitado com muita determinação e com muita firmeza e com muita, digamos, lucidez para arrancar avanços democráticos e para levar estes avanços, digamos, radicalizando estes avanços democráticos para mudar o Brasil. Eu acho que sim, é um outro momento. Mas o fato de ter uma brecha para a mudança quer dizer o quê? Que nós temos a responsabilidade de aproveitar a brecha, porque a brecha abre e a brecha fecha. Eu brinco que nem, para fazer um exemplo bem baixo, mas todo mundo vai entender. Eu entro em São Paulo, pego a Marginal, aí eu faço o cálculo, vou para Marginal da Marginal ou fico na Marginal? Qual é a que está melhor? Aí eu falo, não, é aqui que está melhor. Aí eu passo do cruzamento e percebo que aquilo está tudo parado. Só vou poder mudar no outro, daqui 2h30, no outro saída. Na história é a mesma coisa. A história acumula contradições, agora ela está começando a soltar. Isso tem que ser aproveitado.
Qual é o jogo da burguesia? Claro, é só olhar o jornal e os jornais nacionais. É recriminalizar a luta social. Que já tem até nome. Tem os militantes do bem, que são os bonzinhos, e tem os chamados, aspas, vândalos. Quem são os vândalos? São os que atacam a polícia. Mas para eles o vândalo não é a polícia, é quem ataca a polícia. Ou seja, a polícia que matou o marido, essa não é vândala. Esta cuida da ordem. É uma ordem vândala. Então, é quem ataca banco, quem ataca concessionária. Ou seja, a população ataca os símbolos do poder. E toda vez que teve mudança, isso aconteceu. E isso é absolutamente legítimo. E não tem como mudar sem isso. Sem algum conflito. Sem muito conflito. Agora, tudo isso exige que se transforme esta energia em força política. E este processo não é automático, não é que nem um raio. Digamos, aliás, a força é como um raio, mas o raio não dá eletricidade, deu que ela e acabou. Então eu acho que é este o segredo que está posto, e é isso que eu digo que agora vocês precisam, aqui na universidade, aprender, porque ninguém vai poder ensinar isso para vocês, com tentativas e erros, como avançar, sabendo como funciona. Sabendo, primeiro, qual é o lado bom da trincheira? É o lado contra a PM. É o lado contra o AI-5 na universidade. Segundo, sabendo que o lado de lá vai cooptar, o jogo do lado de lá é neutralizar a mudança. Pode neutralizar com suquinho e pode neutralizar com cacetete. A arte é nem aceitar o suquinho, nem se deixar massacrar pelo cacetete. E isso depende de capacidade política, de entender a correlação de forças e de operar dentro da correlação de forças. Não tem receita para isso. Isso é que nem ensinar alguém a andar de bicicleta. A pessoa tem que pegar a bicicleta e andar de bicicleta. Teoricamente, não dá para ensinar. Professor, eu queria saber a opinião do senhor sobre a questão, por exemplo, de quando entra em conflito a nossa moral e os nossos valores com os caminhos para se chegar aos nossos objetivos e às nossas certificações. Por exemplo, quando o caminho que a gente tem que chegar ao objetivo entra em conflito tanto com a moral e com os valores, tanto individuais, tanto pessoais, como social como um todo. Então, por exemplo, um exemplo que teve até semana passada, acho que foi semana passada, foi que quando a gente tirou greve no IA, falaram que, por exemplo, sem o piquete, a chance da greve não dar certo era muito grande, mas em compensação o piquete entrava na moral e nos nossos valores de entrar em conflito com o direito de ir e vir. Então, eu queria saber qual que é a opinião do senhor sobre como ter talvez uma conciliação entre essa questão e como a gente deve encarar sobre esse problema, né? Eu sou totalmente a favor do direito de ir e vir. Por isso é que eu acho que a gente devia estatizar todo o transporte público. Isso devia ser uma medida primeira. E devemos também abolir as fronteiras para que as pessoas possam ir e vir, como elas queiram. Então, esse discurso do ir e vir tem que ser tomado com muito cuidado, porque o piquete, ele é um instrumento absolutamente legítimo de qualquer greve. Ele é um instrumento absolutamente legítimo. Claro que o piquete é uma arma delicada, porque você vai exercer aquele direito contra um colega teu. Então, cada lugar vai ter que fazer este piquete com a sua criatividade. Outro dia eu vi o Leandro tocando bandolim aqui no piquete. Achei um piquete simpático. Como eu fui piquetado, barrado, que eu ia dar aula, né? Mas eu achei uma forma muito simpática, adequada ao ambiente, né? E pedagógica. Porque o piquete também tem a função da pedagogia. É no piquete que você para a pessoa, que você quebra a rotina, mas
toda vez que você vai mudar uma coisa, você tem que quebrar a rotina. Você tem que, no fundo, despertar as pessoas ao novo. Então, eu acho que o discurso do ir e vir é um discurso hipócrita e cínico. Porque o mesmo que usa o discurso do ir e vir, ele não topa estatizar todas as empresas de transporte. Ele não topa, por exemplo, acabar com os pedágios. Ele paga pedágio, mas não reclama do ir e vir. Mas a pessoa que não tem a renda dele, não pode ter o ir e vir parado porque não tinha dinheiro. Então, esse é um discurso, isso é uma espécie de pó de mico, que na política existe também. O pessoal joga pó de mico no adversário. Então, para isso tem que ter um discurso muito claro. Companheiro, o teu direito de ir e vir está suspenso pelo coletivo. O coletivo agora te oferece debates, músicas, né? Eu acho isso. Porque é uma sociedade. Então, no fundo, a gente vive a sociedade da catraca. É isso que Júlio também colocou. Tudo é da catraca. Né? E o catracado faz o discurso do ir e vir. Né? Não, na verdade, é exatamente para que ele possa ter, para que todos possam ter uma existência livre, criativa, democrática, que em alguns momentos você tem que parar e vamos discutir a relação, não é isso? Estamos no momento de vamos discutir a relação social aqui dentro. Eu acho que o direito individual não se sobrepõe ao direito coletivo, muito menos quando o direito coletivo é a favor do enriquecimento dos direitos individuais de todos. Portanto, você está absolutamente mandatado pelo povo brasileiro, pela história brasileira, pelos nossos grandes intelectuais, Florestan Fernandes à frente, a fazer todos os piquetes que tiverem que ser feitos para a gente democratizar essa sociedade. Porque o grande piquete aqui é o AI-5 do Estatuto Disciplinar. Só queria repetir o que eu falei na Assembleia aqui do IE em relação ao piquete. Que em 2007 a gente resolveu fazer sem piquete, justamente por essa questão. E a gente teve que se desgastar com o professor e se queimar com o professor e se desgastar com nossos colegas por uma decisão que tinha sido tomada por quase 300 pessoas numa Assembleia. Então, nessa Assembleia foi uma surpresa que ninguém questionou o lance do piquete, porque justamente e ali, inclusive, a gente não fez direito o piquete, e tiveram dois professores que ligeiramente, como dois ratos, passaram por trás da gente, e a gente teve que se dispor individualmente. Então, eu sou aluno do cara, ele que me dá nota, ele é totalmente uma autoridade em relação a mim, e corre com minha relação ali democrática de debater com ele. Então, eu também acho que só para completar o lance do piquete, que é fundamental, lá na pós também a gente não fez piquete, porque tem a extensão, e como a extensão não é representada por a gente, né? A gente resolveu ali não entrar nesse conflito, mas aí o pessoal da pós foi entrando também para ter aula e tivemos que ir lá na sala, dentro da sala de aula, debater com o professor, bater boca e tal. E eu sei que no IFISH também, quando não teve piquete, teve até quase sério na mão do professor, então acho que o piquete ajuda nisso. Professor, na última assembleia que nós tivemos, não na última ou penúltima, não me lembro, no IA, uma companheira nossa, intercambista, se não me engano, da Colômbia, contou que no país dela, os cursos de artes, existe uma matéria que chama artivismo, que mistura ativismo com a nossa função de artista. Gostaria de saber se o senhor acha importante, ou qual a importância, ou se é algo utópico, nós lutarmos para que todos os institutos tenham na sua grade disciplinar como matéria obrigatória algum tipo de disciplina relacionada à influência política que a sua área, a sua profissão exerce na sociedade, porque na música, eu não sei como é nas outras artes, a gente não tem nenhuma matéria relacionada a isso, e como artista, cidadão, eu acho isso um absurdo. Eles inventaram um curso que era de moral. Eu não sei que eu não estudei aqui no Brasil, mas eu sei moral e cívico, né? Cívico.
que no fundo era para fazer isso do ponto de vista da ditadura. Isso para dizer o seguinte, como a política é importante está por tudo. Né? Eu acho que o ideal, até, eu entendi direitinho o que você falou, mas eu teria que pensar nessas coisas, pergunta assim de bate-pronto é complicadíssimo. O que eu acho que seria o ideal é que a política estivesse não em um curso, mas em todos os cursos, permanentemente permeando todos os cursos. Isso, evidentemente, não impede que exista até um curso para justificar por que a política tem que estar em tudo. Né? Porque, na verdade, uma matéria, né? Mas, no fundo, a política está em tudo, é uma sociedade dividida entre o capital e o trabalho, e todos terão que escolher de que lado ele está. E essa escolha vai se apresentar várias vezes. Vocês estão na juventude no começo. Né? O que eu conheço de amigo revolucionário no banco, no governo, né? Que fez a opção e depois reviu a opção. Então isso vai ser posto o tempo inteiro. Eu até brinco. Na luta política, o principal é saber o lado da trincheira. E a segunda regra minha para a política é consertar o mais rápido que der os erros. Porque também todo mundo vai errar. Errou, vê qual é o erro, conserta o erro. Porque o único jeito de agir é você tentando. Então eu acho sim que a política tem que estar e está em todos os cursos. Por que ela está silenciosa? Porque ela está sem estar. E eu digo isso aqui do Instituto. A economia é a religião do capitalismo. A religião do capitalismo é a lógica do capital. E o economista é o sacerdote. É verdade. E a ortodoxia é, digamos, é a linha justa. Então o que você está falando nada mais é do que o quê? É de abrir este debate que já está posto e que fica mudo e que vira um debate de autoridade. É assim porque sempre foi e tem que ser. Então, eu acho que é fundamental, sim, a gente discutir política e não ser analfabeto político. Porque, na verdade, o Brasil é um país de analfabetos políticos. Então, acho que sim. Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago. Eu queria só aproveitar o momento para fazer um relato que aconteceu agora na hora do almoço. O pessoal da mobilização lá da ocupação passou na sala de aula para passar informe sobre o ato de amanhã, né, em São Paulo, e sobre a Assembleia Geral de quarta-feira. E aí, assim, a gente não esperava, mas a gente entrou numa sala e perguntamos ao professor se a gente poderia dar um recado justamente sobre isso, e ele simplesmente colocou que a aula era dele, que ele não deixaria a gente entrar, que era para a gente sair naquele momento, usou um argumento super autoritário, colocou os alunos contra a gente e teve a pachorra de ligar para a segurança da Unicamp para retirar a gente da sala. Então, a segurança patrimonial, ou seja, eles não iam fazer nada com a gente, mas ele quis colocar um argumento que não faz sentido nenhum, dentro das discussões que a gente está fazendo há mais de uma semana, há mais de um mês, há mais de um ano. Então, o que eu queria colocar é isso aqui, mais do que nunca, eu acho que a gente precisa discutir e colocar a questão de estrutura do poder da universidade, discutir o estatuto, colocar a questão do regimento disciplinar e levar isso, porque apesar de todo o esforço que a gente está fazendo, ainda a gente vê esse tipo de caso. E aí, sei lá, foi uma situação extremamente foda, mas desculpa a palavra, mas é isso aí. Era uma matéria de exatas, a gente nem teve tempo de perguntar, o professor veio pra cima e queria que a gente saísse logo. Inclusive eu achei que ele ia bater na gente. Aí já não é prudente, porque o Uruguai já ficou animadérrimo. Na verdade, tem um pouco de relação, que eu estou acompanhando bastante as coisas que o pessoal do IA está fazendo, mas eu também estou acompanhando muito o que o pessoal da biologia está fazendo, que eu estudei lá, tenho muitos amigos lá. E, por um lado, está sendo muito diferente no bom sentido, porque eles não tinham discussões como as que estão sendo comentadas agora, o que está sendo muito legal. Mas,
muita gente já colocou o argumento de que o que está acontecendo, a paralisação que eles estão fazendo está afetando o direito individual deles. Teve inclusive gente que chegou no meio de uma assembleia, depois de uma votação, que se votasse de novo, um rolo que não vale a pena ficar falando, mas que está dando para perceber que, infelizmente, o perfil dos cursos ainda é diferente, é fomentado para ser diferente. A postura dos professores em relação a essas coisas são diferentes. Entendo que tem intolerância de professores e diretores e funcionários em todos os lugares, mas dá para ver que em alguns isso se reflete mais nos alunos do que em outros, e que é um pouco difícil. Eu estou sentindo, pelo menos com o pessoal do IB, que eles estão tendo um pouquinho mais de dificuldade em trazer as pessoas do que a gente teria no IA, por exemplo, ou teria no IFISH, sei lá, porque, pelo menos até pelo número de pessoas, mesmo no IB eles já conseguido coisas históricas, conseguido uma assembleia de 200 pessoas que eles nunca tinham conseguido desse tamanho. Está sendo legal, mas dá para ver que os cursos também são pensados para ser diferentes, até a postura deles, que quando eu tinha falado a princípio de produção acadêmica, lá eu sentia isso, que as pessoas lá reclamam disso, que é muito forçado para desenvolvimento, para publicação, ao passo que o curso de licenciatura que eles têm, por exemplo, que seria uma oportunidade maior de eles terem, porque tem disciplinas de política, tem disciplinas de escola e cultura, que eles teriam uma chance maior. A licenciatura é desencorajada pela própria universidade, às vezes. Não abertamente, eles não podem fazer isso, mas é desencorajada. Então, talvez o fato seja que tentar trazer as pessoas, mostrar para as pessoas que a discussão política que a política em si não é inimiga delas, como algumas pessoas pensam, como algumas pessoas acabam vendo, que não querem se envolver porque para elas não diz nada, entendeu? Acho que seria importante a gente pensar nisso, levando em consideração o que foi falado aqui, levando em consideração os problemas de produção acadêmica, os problemas de aula, problemas de estrutura. Pessoal, vocês estão cansados? Não, vocês estão cansados? O pessoal tá meio agitado, né? Tá rolando várias mãos já no queixo. Vamos fazer mais umas 3 perguntas, tá bom? Pode ser? Lembrando que tem grupo de discussão lá no IA agora também. Mais perguntas. Assembleia do IFISH. Pode ser? Alguém se opõe à minha proposta? Tem consenso? Tá bom. Aí o camarada que queria falar. Bom, a gente estava falando aqui muito de inserir a universidade na sociedade e para isso ter pessoas da periferia e tudo mais aqui na universidade. E com esse tipo de argumentação eu entendo que as pessoas têm que estar presentes aqui como agentes formadores da universidade, como estudantes, como professores, como funcionários em todas as esferas. E eu queria saber se o senhor professor tem alguma alternativa, alguma sugestão para que isso se proponha no curto prazo, onde mesmo que a sociedade brasileira esteja em um processo de mudança, ela ainda não teria mudado completamente. É um processo que eu entendo que leva algum tempo. Como isso daí? A universidade nossa é feita para o capital. Então, no curto prazo, os espaços que existem para qualquer coisa que não seja funcional ao capital são residuais, não é que eles não existem. Eles existem cursos mais críticos, algumas extensões, alguns laboratórios, mas é tudo residual. Se não houver uma mudança profunda, não vai ter. Então, no curto prazo, na minha opinião, não existe a possibilidade concreta de você ter uma universidade organicamente voltada para o entendimento dos problemas do povo brasileiro. Para que isso aconteça, nós precisamos de uma outra universidade. E nós precisamos, portanto, de uma reforma universitária. A jornada de junho
na minha opinião, colocou a questão urbana, como se falava. É como se a nossa cidade fosse uma boa cidade. É uma coisa completamente irracional. Quanto mais carro, quanto mais avenida, mais lento o trânsito. Então não é o seguinte, que estava ruim, mas estava melhorando. Não, estava péssimo e estava piorando. Então pautou o seguinte, precisamos de uma outra cidade e vamos ter que construir uma outra cidade. Bom, nós precisamos de uma outra universidade e vamos ter que mudar, não só a nossa, mas a universidade brasileira como um todo. Esse é um assunto que eu acho que o movimento estudantil brasileiro está devendo. Não vou fazer contabilidade de quem está devendo mais, porque o professor com certeza está devendo mais. É completamente inadimplente. Mas o movimento estudantil, ele não tem uma reflexão sobre a reforma universitária. Quando vai para o global, o máximo que eu vi são 10% para a educação. Sabe quando que vocês vão ter o 10% para a educação? Neste regime? Nunca. Porque toda a disponibilidade de recursos para fazer política social no Brasil é mínima. Então não tem. Isso não quer dizer que a bandeira seja equivocada, ela é correta. O equivocado é imaginar que sem mudanças profundas esta bandeira possa ser atingida. Então, o movimento estudantil precisa pensar para além, digamos, do campus, além das públicas paulistas, Unicamp, Unesp, USP, mas precisa pensar a questão universitária. Eu acho que esse é um desafio que está posto. Tem já acúmulo de reflexão sobre isso. Eu chamo outra vez de Florestan. O próprio Florestan, não estou dizendo que ele é, digamos, a solução de todos os problemas, mas ele é um acúmulo que a gente deve pegar para ir além. Então, a minha resposta à tua questão é, para ser bem concreto, nós precisamos de uma profunda reforma universitária para organizar a universidade em função dos problemas dos brasileiros. Vocês estavam falando da Biológicas. Na greve de 2007 eu fui falar da Química. E para sensibilizar as pessoas eu perguntei se eles tinham cursos de fazer bomba. E eles olharam meio esquisito, esse cara é meio doidão. Mas o americano tem. Aí perguntei se eles tinham curso de pirataria de remédio. Não tem. Pirataria de informação. Não tem. Bom, então para que serve esse curso para o povo brasileiro? Para abrir máquina de multinacional norte-americana, mais barato, não ter que pagar o técnico alemão para vir para cá? Então, essas questões, para que serve a Universidade Brasileira, a fundo, isto eu acho que deve ser pautado, e essa é uma trincheira do movimento estudantil, né? E do movimento universitário como um todo, dos docentes também. Só um comentário da discussão anterior da Biológica. Esta universidade está em processo de privatização. A privatização, ela vem de várias maneiras, inclusive ela vem pelos estudantes. Tem estudante que entende a universidade como uma espécie de um bingo, que ele ganhou, entrou, vai ter um diploma e vai poder ganhar um salário melhor e ponto. Ele privatizou o estudo dele. Então, na luta pela democratização, uma parte dos estudantes será contra, como uma parte de professor, de funcionário, também será contra. Então isso faz parte da disputa, né, para, digamos, mudar a universidade. Vamos fazer o seguinte, fazemos uma última questão aqui, fechamos, que daí a gente consegue terminar antes da exaustão. Professor, você falou sobre os lados da trincheira, que é importante estar no lado bom da trincheira. Agora, a minha pergunta é que muito se fala que tem que tomar cuidado, que mesmo nesse lado bom da trincheira, existe muita manipulação e muitas coisas que aparentam ser e não são. Então, eu gostaria de saber, assim, além de uma base teórica e histórica e política, que deve ser importante, o que a gente faz para
não cair nessa manipulação, assim. Eu creio que o senhor, com uma base de experiência e até muito maior teórica do que a gente, eu queria saber qual conselho o senhor tem a dar para a gente sobre essas questões de como não cair na manipulação, de até, às vezes, fazer coisas que aparentam ser certas, mas não são. Bom, o que eu digo é o seguinte, até não vou pôr o lado bom e o lado ruim. Eu vou pôr o seguinte, cada um vai ter que fazer uma escolha de que lado da trincheira está. No lado da trincheira, na luta, ninguém vai acertar tudo, é impossível. Todos vão errar, dos dois lados da trincheira. Cada um com o seu objetivo. O importante é consertar o erro. Bom, qual é o único antídoto contra a manipulação? Porque, no fundo, o movimento é feito de homens de carne e osso, normais. Então, se fizer uma distribuição estatística, vai dar uma curva normal. Pessoas mais pacatas, pessoas, digamos, equilibradas, pessoas mais exaltadas, manipuladores, menos manipuladores, isso vai dar normal. O único antídoto é a democracia do movimento. Não tem outra. Então o movimento tem que ser profundamente democrático e ele tem que avançar, e a direção do movimento ela é um instrumento do movimento como um todo, um instrumento que o próprio movimento constrói. Tem que ter alguma direção, porque você tem que ter, né, senão vira pelada. Não tem que ter no time? O time não tem que ter técnico? Tem que ter estratégia, tem que ter tática, tem que ter, né, tem que saber quem bate o pênalti, tem que saber muita coisa, né? Senão não funciona. Então, agora, esta direção ela tem que ser construída democraticamente. Eu acho que é a única maneira, é a única coisa que tem. Ou seja, a direção ela não pode manipular o movimento, mas o movimento também não pode prescindir de uma direção, na minha opinião, sob o risco de não saber para onde ir e de andar em círculo. Agora, como é que evita a manipulação? O Marx, quando pensava o equilíbrio, ele dizia: o equilíbrio é uma reação constante a constantes desequilíbrios. A única reação à manipulação é reações constantes a constantes, digamos, movimentos que não refletem aquilo que o conjunto está preparado, está confiante e está disposto a fazer. Eu acho que é isso. Ou seja, democracia. Se a gente vai pedir democracia fora, nós temos que fazer a nossa maior de todas, o que só vai fortalecer o movimento. Bom, eu acho que ficamos por aqui. Agradeço o convite de vocês e boa sorte na luta de vocês.